Bom, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa noite eu quero falar com vocês a respeito de valores, princípios e valores. Se quiser baixar o teclado um pouquinho, por favor. Amém. Eu quero falar com vocês sobre isso porque não tem como a gente caminhar no Evangelho sem entender uma coisa, que tudo que precisa terminar em Deus tem que começar em Deus. Então todos os valores de Deus, eles estão nos princípios de Deus. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como eu burlar o sistema, porque eu sei dos atributos, das virtudes de Deus, isso é muito claro. Mas muitas vezes eu ignoro os seus princípios, e quando eu ignoro os seus princípios, eu começo a denegrir os seus valores. E Deus é um Deus de princípio e valores. Então eu queria usar a vida de um homem que eu adoro ler todas as suas cartas. Eu acho que assim é o inspirador do Evangelho para mim. Foi aquele que realmente materializou concluiu toda a vontade de Deus. Depois que Jesus foi crucificado, ele foi o apóstolo que deu materialidade à vontade de Deus. Eu queria usar a vida aqui do apóstolo Paulo. Então eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 26. Atos 26. Atos capítulo 26. A partir do verso 13. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 13. Diz assim: Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, ao qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é resistir aos aguilhões. Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta, te põe em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Até aí. Irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós admiramos tudo aquilo que ele fez, porque isso tem reverberado até nos dias de hoje. Toda a obra, tudo aquilo que foi feito pela igreja, na plantação das igrejas, na constituição do que é ser igreja, através da vida do apóstolo Paulo, tudo isso nos traz esse homem como inspiração. Nós temos que pensar nisso e olhar para ele e aprender com ele. Porque Paulo foi aquele que disse, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele já deixou um modelo de que o testemunho vale, um modelo de que inspiração vale, um modelo de que liderança correta vale. Então quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós nos sentimos inspirados. Contudo, querido, o mais importante não são as estratégias, e sim os princípios. Porque às vezes a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e a gente quer imitar na igreja as suas estratégias. Mas estratégia sem princípio não funciona. Porque eu conheço muita gente que tem boas estratégias, mas a intenção do coração é a pior possível. E às vezes as estratégias sem Deus, talvez elas dão um resultado mais rápido. Porque Jesus mesmo disse que não deveríamos construir uma casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha. E talvez a gente escolhe construir sobre a areia porque dá trabalho para cavar, para chegar no princípio, que é Cristo Jesus. E quem constrói na areia tem resultado mais rápido, porém isso não permanece. Então não adianta a gente copiar as estratégias do apóstolo Paulo sem antes ter o coração do apóstolo Paulo, sem antes ter o amor que o apóstolo Paulo tinha, os seus princípios e valores.
os princípios que nos trouxeram até aqui, os princípios que nos inspiram até aqui, porque, querido, as nossas estratégias, elas devem revelar o nosso interior. As estratégias não devem maquiar os meus desejos, obscusos muitas vezes, os meus desejos que são só de mim mesmo. O que mais a gente vê hoje é gente usando o nome de Deus para se promover, usando o nome de igreja para ter os holofotes, para se dizer uma pessoa boa, mas que no fim não tem princípios. Então essas estratégias, elas encobrem ao invés de revelar, mas nós devemos sim deixar com que as nossas estratégias venham para fora, mas que revelem um coração em Cristo Jesus, que revelem valores, que revelem princípios, que revelem uma igreja que dá valor naquilo que tem valor. E sabe o que tem valor para Deus? Pessoas. O que tem valor para Deus é gente. O que tem valor para o Senhor é família. O que tem valor para o Senhor são os filhos. O que tem valor para o Senhor é a constituição do amor filéu, do amor que transcende, do amor que é o amor ágape. Esses são os valores que o apóstolo Paulo tinha muito bem definido, e que ele sabia cultivar isso como ninguém. Hoje, querido, infelizmente, muitos se dizem apóstolos, mas não aceitam largar o conforto para enfrentar o que o apóstolo Paulo enfrentou. Deixa eu te dar uma notícia: um verdadeiro apóstolo de Cristo, ele não é agraciado com conforto, mas ele abre mão de todo o conforto para alcançar as pessoas. Só um amém. Eu creio que um dia essa igreja vai dar muitos amém quando entender que um verdadeiro apóstolo, ele não faz o caminho contrário de não ser ninguém e se tornar alguém. Na maioria das vezes já são pessoas estabelecidas que têm que abrir mão daquilo que são, para que Cristo seja revelado, que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo era esse homem. E o apóstolo Paulo, então, ele tem algumas características, alguns princípios, que eu queria falar com vocês aqui essa noite. Talvez o mais latente deles, talvez o mais evidente, talvez o que a gente olha para o apóstolo Paulo e não tem como negar, é que o apóstolo Paulo tinha um amor imensurável por Cristo. Sabe, irmãos, a gente fala muito de Jesus. A gente fala muito de Jesus. A gente até se emociona às vezes quando um louvor fala de Jesus. Mas eu já observei uma coisa: a gente se emociona muito mais quando a palavra ou o louvor fala do favor de Jesus. Porque as mensagens e os louvores que falam somente do sacrifício e da cruz talvez não causam tanto impacto em nós. Então eu faço uma pergunta para você responder para você mesmo aqui essa noite: você ama o favor ou você ama Jesus? Responde para você mesmo. Você ama o favor ou você ama Jesus? Porque se você amar Jesus, mesmo que Ele nunca mais te faça nenhum favor, você vai viver o resto da vida chorando aos seus pés. Você vai viver o resto da vida constrangido por esse amor. O amor de Paulo por Cristo era quase que equivalente ao mesmo amor de Cristo por ele. Esse é o desejo que a igreja precisa ter. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O amor de Jesus era tão grande que me constrangia. E eu quero dizer para você que esse é o espírito que deveria estar sobre nós. Você deveria entrar num culto, numa igreja, em qualquer lugar que você se reúne no nome de Jesus, e você deveria ser muito constrangido por esse amor. Sabe por quê? Porque um dia Jesus estava numa reunião, foi convidado para a casa de um fariseu chamado Simão o leproso. E se naquela época não podia chegar perto de leproso, e Jesus estava indo na casa do leproso, provavelmente esse Simão não era mais leproso, e talvez ele tivesse até sido curado por Jesus, e então ele chamou Jesus para uma festa. Só que Simão era um fariseu, Simão era um homem da lei, Simão era um homem da doutrina. Preparou o banquete, chamou Jesus. Jesus não tem dificuldade, querido, em andar com o gentil e nem com o fariseu. A igreja não precisa fazer acepção de pessoas.
nem para cima e nem para baixo, porque quando a gente fala em não fazer acepção de pessoas, a gente acha que a gente não deve só deixar de conviver com os que a gente julga pobres e miseráveis na sua situação física ou financeira. Não, quando eu digo não fazer acepção de pessoa, talvez é você sentar com o seu patrão, ou com o seu amigo rico, ou aquela pessoa que você sabe que tem tanto dinheiro, que tudo que ele tem na vida é só dinheiro, e você ser luz na vida dele, e você dizer, eu posso andar com ele, eu posso iluminar os caminhos dele também, porque esse era Jesus. Jesus foi então para essa reunião, e a Bíblia diz que então Jesus chegou, e Jesus sentou na mesa preparada. Jesus foi para a casa do Simão fariseu, Simão leproso. A festa estava pronta, os convidados já tinham chegado. Jesus sentou para comer, e a Bíblia diz que então chegou uma doida. Eu acho que se ela fosse nos dias de hoje, ela ia congregar aqui no Sal da Terra. Com certeza ela ia. Porque ela não batia muito bem da cabeça. Essa mulher chegou doida. Ela pegou um vaso de alabastro com um nardo puro, um perfume caríssimo. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que essas prostitutas juntavam esse perfume? Porque muitas vezes elas recebiam o pagamento das suas horas de programa em perfume, era moeda. E elas juntavam isso porque depois elas davam isso como dote para poder casar, para poder sair daquela vida, para poder sair desse lugar desconfortável. Essa mulher pegou tudo que ela tinha, as economias todas. Ela pegou e entrou naquela casa sabendo que ela não era convidada, sabendo que ela era prostituta, sabendo que ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta, mas ela entrou correndo, e a primeira coisa que ela fez, ela não viu mais nada a não ser os pés de Jesus, e quando ela se jogou nos pés de Jesus, a religião começou a murmurar. Quando ela se jogou nos pés de Jesus, a religião começou a olhar um para o outro e falar assim, olha aí nos pés dele. Será que ele não sabe não que isso é prostituta? Se ele soubesse, será que ele sabe? Pensa que eles olhando um para o outro, um monte de fariseu. Será que ele sabe da lei? Essa mulher, olha aí. Esse homem é profeta mesmo? Se ele soubesse. E é nessa hora que o Espírito Santo que estava sobre Jesus vem para fora em qualquer lugar. É toda vez que a religião tenta oprimir um dos seus. Foi nessa hora que Jesus então olha para eles e diz para o Simão, anfitrião da festa, falou assim, Simão, eu entrei aqui, Simão, e você não lavou os meus pés. Ou seja, Simão, para você eu sou só mais uma figura representativa nesse lugar. Para você eu sou só mais um motivo para você tirar uma foto e pôr no Instagram. Se fosse nos dias de hoje seria isso, para poder dar mais seguidores para você. Eu sei, Simão, do seu coração. Simão, eu entrei aqui e você não me beijou. Porém essa mulher, Simão, ela está lavando os meus pés com lágrimas, e ela está enxugando com os cabelos. Simão, você não me beijou, e ela não para de beijar os meus pés. Simão, ela quebrou o vaso de alabastro e jogou nos meus pés aquilo que ela tinha de mais precioso. Simão, deixa eu dizer uma coisa para você, em todos os lugares onde o evangelho for pregado, eu vou fazer questão do nome dessa mulher estar lá. Sabe por quê, Simão? Porque quem muito é perdoado, muito ama, porque o amor de Deus nos constrange. Nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Jesus um dia estava escrevendo no chão, e a Bíblia diz que então os fariseus mais uma vez tentaram colocar Jesus numa situação difícil. Pegaram uma mulher que estava em adultério, arrastaram essa mulher para onde Jesus estava, e a gente sabe que isso foi uma provável armação, não que ela não estivesse em adultério, mas que o homem também deveria estar junto com ela, porque a lei dizia que os dois deveriam ir, ser os dois apedrejados. Mas então arrastaram só a mulher, e trouxeram essa mulher para Jesus, e perguntaram, e agora, Jesus? A lei diz que ela tem que ser apedrejada, e você o que diz?
Se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, Jesus estaria indo contra a lei que ele não veio para anular, mas ele veio para confirmar. E se Jesus falar apedreja, Jesus estaria concordando com aquilo que não era o entendimento real da lei. Só que o que eles não esperavam é que em Jesus tinha aquilo que o mundo não tinha. Em Jesus tinha amor. Em Jesus tinha amor. Jesus olhou para eles e falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O amor de Jesus nos constrange. Porque a Bíblia diz que eles jogaram as pedras no chão e começaram a sair pelos mais velhos. E quando ficou só Jesus e essa mulher, eu penso que o coração dela deve ter disparado e ela deve ter pensado: meu Deus, eu fui livre de ser apedrejada, mas agora eu estou diante do Messias, eu estou diante do Filho de Deus, e o julgamento de Deus deve ser uma ira sobre mim. Eu penso que o coração dela encheu de dúvida. E eu tenho certeza que ela esperou uma repreensão. Porque é isso que a gente espera daqueles que são da pseudo-religião, porque a gente entendeu a religião sem amor. Mas mais uma vez Jesus surpreendeu essa mulher. Jesus olhou para ela e falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: eles foram embora. E aí o amor de Jesus nos constrange mais ainda, porque Ele olha para ela e diz: eu também não te condeno, vai e não peca mais. Jesus estava dizendo: vai, filha, começa de novo, recomeça agora sabendo que você tem um Pai que te ama. O amor de Jesus nos constrange tanto, que a Bíblia conta que um dia, Jesus indo para a aldeia, Jesus encontrou um leproso, e o leproso veio até ele, e quando ele veio até ele, ele disse: olha, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. E Jesus disse: eu quero. Quando Jesus disse eu quero, irmão, entenda, ele estava diante de Deus. Porque a religião só vai até aqui. Porque a religião só vai ensinar para você que Deus pode te curar, que Deus te livra da sua lepra, que Deus te livra das suas dificuldades. A religião, ela vem até aqui. Só que Jesus transcende a religião. Porque Jesus disse eu quero. E eu tenho certeza que nessa hora aquele homem já estava sendo curado. Só que a Bíblia diz que Jesus fez o que ninguém mais fazia, porque naquela época ninguém tocava num leproso, e a Bíblia diz que então Jesus resolveu tocar nele. Quando eu leio tocar, eu não consigo imaginar Jesus só encostando nele, eu sei que Jesus o abraçou, porque o amor de Deus nos constrange, porque o amor de Jesus vai muito além. Eu não sei quanto a você, mas eu sei o que é ser um leproso. Eu sei o que é ser julgado, eu sei o que é ficar de fora, eu sei o que é ser difamado, eu sei o que é ser julgado, eu sei o que é ter lepra. E um dia eu fui surpreendido por esse amor, o amor que não só me curou, mas que me abraçou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. De tudo que você tiver que começar a aprender sobre o reino de Deus, aprenda esse princípio: o amor de Deus nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. Eu vi uma pregação esse final de semana, e o pregador, o pastor, ele falou algo que a gente já sabe, mas da maneira que ele colocou me tocou muito. Ele falou assim: sabe por que a religião entra em crise? Porque Jesus ele deseja ir jantar na casa de Zaqueu, irmão. Jesus quer ir na casa daquele que a religião condena. Ele não foi chamado, ele não foi convidado, ele não fez um favor, ele quis ir. E quando ele foi para a casa de Zaqueu,
A Bíblia diz que ele não ficou pregando para Zaqueu, porque eu também conheço uns crentes aí que até falam assim, não, eu vou lá na casa daquele cara lá que mexe com droga, eu vou lá na casa daquele cara lá que é assaltante, não, eu vou lá, eu sou de Jesus, eu vou lá. Aí chega lá, já pega a Bíblia, põe até uns negócios a mais no meio da Bíblia que é para ficar pesada, porque a vontade que ele tem lá, só falta bater com a Bíblia na cara da pessoa. Chega lá e fala, porque você sabe que você vai para o inferno, porque se você não mudar de vida, assim diz o Senhor, que eu estou te vendo num caixão. Irmão, um dia eu vi uma profecia, misericórdia, falando para o menino, olha, eis que eu estou vendo, que se você não converter hoje, daqui 5 dias eu estou vendo um caixão. Ai, profeta dos infernos. Então converte esse menino hoje com amor, porque se ele morrer não é daqui 5 dias não, se ele morrer daqui 5 minutos, ele está salvo. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Não é para ir lá bater na cara das pessoas, é para ir lá como Jesus foi na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus não falou nada, nada. E porque Jesus não falou nada, o amor de Jesus constrangeu Zaqueu. Constrangeu tanto, que o Zaqueu ia lá na mesa e falava assim, Jesus, eu sou ladrão. E eu penso que Jesus olhava para ele e falava assim, eu sei, Zaqueu, mas depois a gente fala. Não, Jesus, não, Jesus, eu quero resolver agora, porque eu não aguento mais esse amor que me constrange, porque eu sei que o Senhor sabe tudo da minha vida, mas o Senhor não está me acusando de nada. Jesus, eu quero devolver 4 vezes mais aquilo que eu danei para as pessoas. Viver nesse ambiente, não precisa ninguém ficar apontando o dedo para você e te acusando de nada. Leve o amor de Jesus, e o amor de Jesus vai constranger as pessoas a não querer viver mais no pecado. É só o amor que constrange, nos valores, nos seus princípios. Sabe, querido, viver no princípio de Deus é não sentir vergonha do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, diz, Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo escreveu, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Querido, às vezes a gente se envergonha do Evangelho. Às vezes eu sinto vergonha do Evangelho, e eu não sei porquê. Parece que tem hora que a gente tem vergonha de falar que o Evangelho nos aflige. Sabe, às vezes eu vejo um povo que só sabe falar do Evangelho se receber uma vitória. Se eu receber uma vitória, eu vou para o Instagram, eu vou para o Facebook, olha o milagre, e glória a Deus por isso. Mas eu não vejo ninguém falar como o apóstolo Paulo falava, eu não me envergonho porque eu fui afligido. O apóstolo Paulo escreveu, irmão, quantas vezes a gente vê essa frase em parede de oficina, em para-choque de caminhão, nos carros, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já disse isso aqui várias vezes, fica parecendo assim que Jesus é um herói da Marvel, sabe? Assim, que só dá vitória, eu posso tudo, então tudo que eu quero Ele vai me dar. Irmão, não é isso. Nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele escreveu, olha, eu aprendi a ter comida, mas eu também aprendi a não passar fome, eu tinha comida, mas eu já passei fome, e eu não me envergonho do Evangelho. Eu aprendi a ter roupa de marca, a ter carro bom, e eu aprendi a ter uma bermuda e uma havaiana e andar a pé, mas eu não me envergonho do Evangelho. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Eu estando rico ou pobre, com comida ou sem comida, com casa ou sem casa, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não sirvo a Deus só na bonança, eu não sirvo a Deus só nas vitórias. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 9,
Olha só, irmão, olha só. Gente, é por isso que eu amo a palavra. Eu sou apaixonado pelo Evangelho. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Porque isso transforma o nosso caráter. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Próximo. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós são ilustres e nós somos vis ou desprezados, que significa a mesma coisa. Até essa presente hora, irmão, entenda aqui, o apóstolo Paulo está falando deles, apóstolos, em comparação aos fariseus, mestres da lei. Ele diz assim: até essa presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória de todos. E ele escreve em Romanos, no capítulo 1, no verso 16: mesmo vivendo tudo isso, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Tem hora que eu acho que a gente está chegando perto, mas a gente ainda tem que andar muito para entender de fato o que é Cristo Jesus, para entender o que é uma pessoa em Cristo Jesus. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Sabe por quê que você não tem que se envergonhar? Você não precisa se envergonhar, porque o céu sabe quem é você. Você não tem que se envergonhar, porque o inferno sabe quem é você. Você não tem que se envergonhar, porque o mundo sabe quem é você. Como que eu vou me envergonhar de algo que o mundo já sabe que Deus colocou em mim? Eu não me envergonho do Evangelho. Olha, eu não sei e nem crio expectativa naquilo que Deus vai fazer com a minha vida. Eu não crio mais expectativas, sabe por quê? Porque todas as minhas expectativas foram frustradas. E louvado seja Deus, porque Deus frustrou todas as minhas expectativas, porque eram minhas expectativas. Porque quando as minhas expectativas foram frustradas, que eu comecei a entender que os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos. Não se trata de ser o maior ministério da cidade. Não se trata de querer ter a maior igreja do Brasil. Se trata de não sentir vergonha do Evangelho. Se trata de viver o Evangelho. Se trata de ser o Evangelho. Irmãos, o mundo não quer mais ouvir falar sobre Jesus. O mundo agora quer ver Jesus. O mundo quer ver Jesus. Como eles viam Jesus no apóstolo Paulo, como eles viam Jesus nesse homem que tinha tudo, nesse homem que foi criado aos pés de Gamaliel, que falava vários idiomas, nesse homem que tinha uma condição financeira boa, nesse homem que tinha autoridade e autorização para viver no nome de Deus, fazendo aquilo que ele achava que deveria ser feito. Porque eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, ele perseguia e matava cristãos em nome de Deus. E o dia que Jesus apareceu para ele, então Jesus disse: Saulo. Ele disse: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Sabe o que é o maior medo que eu tenho? É de pastorear uma igreja e chegar no final e ouvir de Jesus falar assim: você pastoreou uma igreja, Lúcio, que me perseguiu. Como assim? Mas nós falamos tanto do Senhor.
No teu nome, nós vimos milagres aqui, câncer já foi curado nesse lugar. No teu nome, eu já vi famílias que jamais poderiam estar juntas de novo, eu vi essas famílias serem restabelecidas. No teu nome, Jesus, eu vi gente aqui ser próspero. E o meu maior medo é ouvir dele: mas apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque no nome de Deus, eu posso fazer o evangelho sem envergonhado. Então não viva a religião que só proclama um Deus que te dá a vitória. Viva o evangelho que te muda. Viva o evangelho que te transforma. O apóstolo Paulo tinha um princípio que a gente precisa voltar a trazer para os dias de hoje. O apóstolo Paulo dava o devido valor ao evangelho. Porque não basta só eu não ter vergonha, mas eu também preciso definir claramente para mim e para as pessoas que lugar o evangelho ocupa na minha vida. Porque às vezes eu até não envergonho o evangelho, não envergonho Jesus, porque eu sou recatado, porque às vezes eu sou disciplinado, e às vezes eu até tenho uma vidinha corretinha, e eu faço obra na igreja, e eu cuido do ministério bonitinho, mas a gente tem que ir além disso, sabe por quê? Porque eu preciso saber que valor que o evangelho tem na minha vida. Eu vou dizer para você o valor que o evangelho tem na vida do apóstolo Paulo. Coloca para mim Atos capítulo 20, verso 24. Atos capítulo 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Não, deixa lá, volta lá meu filho, volta lá. Não tenho a minha vida por preciosa. O apóstolo Paulo estava declarando aqui: o evangelho está acima da minha vida. Eu não uso o evangelho para promover a minha vida, mas eu dou a minha vida para que o evangelho chegue nas pessoas. Cadê esses loucos? Gente, me ajuda em nome de Jesus, dá um glória a Deus se você está recebendo essa palavra. Ajuda o pregador humano aqui a entender que você está entendendo. O evangelho tem que estar acima da nossa própria vida. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Eu sou o apóstolo dos gentios, mas isso não está acima do evangelho na minha vida. Eu sou um homem que eu oro com as vestes das pessoas e elas colocam a roupa e são curadas, mas isso não está acima. O que está acima da minha vida é o evangelho. Eu sou aquele que chega nas cidades e provoca uma confusão, porque eu libero a verdade do evangelho, as pessoas são constrangidas e elas querem esse evangelho, mas isso não é mais importante na minha vida. O mais importante na minha vida é o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, ele chegou ao ponto de dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Oh Jesus, o dia que a gente der conta de falar isso com sinceridade, não sou eu que vivo mais. Aí você solta um graças a Deus. Graças a Deus. Tudo que eu peço para Deus é Deus, deixa um dia eu falar essa frase com verdade. Agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque o Lúcio feria pessoas, mas o Cristo que vive em mim salva pessoas. Porque o Lúcio não sabia lidar com os problemas, mas o Cristo que está em mim sabe lidar com os problemas. Porque o Lúcio que está em mim queria ganhar a vida para ele, mas o Cristo que está em mim agora quer dar a vida para as pessoas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei! Levanta sua mão, eu quero profetizar. Declaro que essa igreja vai ser conhecida dos 4 cantos da terra como um povo que vai dizer com autoridade: não sou mais eu que vivo,
mas é Cristo que vive em mim. Em nome de Jesus. Recebe isso aí no teu espírito. Esse altar está pegando fogo, irmão. Esse altar está pegando fogo. Eu quero deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer. Eu não vou concluir. Eu vou deixar Ele concluir aqui. Olha, irmão, se eu te perguntasse aqui hoje, se você quer ser igual ao apóstolo Paulo, talvez você responderia rapidamente sim, eu quero. Mas se eu perguntar para você, e você está disposto a renunciar tudo aquilo que o apóstolo Paulo renunciou para viver os valores e princípios, talvez você teria que pensar um pouco. Por isso agora eu quero te desafiar, aguenta aí, eu vou pedir para você ficar em pé, mas aguenta aí. Eu vou te desafiar a viver esse momento aqui agora na igreja. Início de 2022. Tem uma canção que nós vamos cantar aqui agora, eu queria que o louvor já viesse, por gentileza. Eu queria te desafiar hoje a entregar para Jesus toda a sua renúncia. E dizer: Jesus, eu entendi. E hoje eu renuncio. Eu renuncio os meus princípios e os meus valores. E eu digo como o apóstolo Paulo disse, eu tenho isso como esterco na minha vida. Porque nada se compara à revelação de Cristo na minha vida. Fica de pé no seu lugar. Enquanto nós vamos ministrar esse louvor, eu sei